Olá, advogada! Olá, advogado! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os termos counsel e counselor. Nos vídeos das semanas anteriores, nós vimos sobre os vários termos que são utilizados em inglês para poder se referir ao advogado. Então, nós vimos os termos lawyer, attorney, solicitor, barrister, in-house lawyer. Nós vimos também advocate, e hoje nós vamos fechar essa série de vídeos com os termos counsel e counselor. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, eu vou ver se eu deixo um link para a playlist no final deste vídeo. Aí depois você confere. Então, vamos ver agora como a gente utiliza os termos counsel e counselor. Para começar, primeiro eu tenho que esclarecer que esses termos counsel e counselor, eles também podem ser utilizados com sentido não jurídico. Com sentido não jurídico, a palavra counsel pode ser tanto um substantivo quanto um verbo. Enquanto substantivo, counsel significa conselho, já como verbo significa aconselhar. A palavra counselor, por outro lado, se refere a um tipo de profissional que tem nesses países de língua inglesa, geralmente, que é um profissional semelhante a um psicólogo. É um profissional que trabalha dando aconselhamento para pessoas que estão tendo algum tipo de dificuldade. Então, pessoas, por exemplo, que estão passando por ansiedade, depressão, algum tipo de dependência química. Então, elas vão ver um counselor. Nos Estados Unidos, a grafia dessa palavra é com um L só. Já no Reino Unido, é com 2 L's. E é interessante vocês observarem que isso é muito comum de acontecer. Que nos Estados Unidos, algumas palavras sejam escritas com apenas uma consoante, enquanto no Reino Unido são escritas com 2 consoantes. Isso é bastante comum. Comecem a observar a partir de agora. Então agora, vamos ver como é que a gente usa essas palavras no sentido jurídico. Vamos ver como é que essas palavras são utilizadas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Então, nos Estados Unidos, a palavra counsel ela é utilizada para se referir àquele profissional que presta aconselhamento jurídico e que representa o seu cliente judicialmente. Ou seja, acaba sendo mais um sinônimo para a palavra advogado. Da mesma forma que a gente tinha visto que attorney também é um sinônimo para a palavra lawyer, né? Então, lawyer, attorney, counsel, são todas palavras sinônimas lá nos Estados Unidos. E essas palavras counsel, counselor, elas vão aparecer muito nos Estados Unidos no contexto das audiências, né? No contexto judicial. Então, é muito comum que os juízes, advogados, utilizem essas palavras ali para se referir aos advogados dentro do contexto da audiência. A palavra counselor, mais especificamente, ela é um pronome de tratamento. Ela também se refere ao advogado, mas como uma forma de tratamento, uma forma de se dirigir ao advogado. Então, para dar um exemplo para vocês, o juiz, por exemplo, poderia dizer ao advogado, no momento em que ele está inquirindo uma testemunha, counselor, that question is not relevant. Então, gente, em outras palavras, counselor é nada mais, nada menos do que o nosso doutor aqui do português. Né? Doutor é justamente essa forma que a gente utiliza no português para poder se referir ao advogado. Então, é importante a gente ressaltar aqui que no inglês a gente jamais vai se referir ao advogado como doctor. Doctor em inglês é médico, ou a gente pode também se referir como doctor para aquela pessoa que tem doutorado, né? O PhD. Agora, para o advogado, a gente vai ter que se referir como counselor, se for lá nos Estados Unidos, ou a gente pode também se referir como Mr., mais o sobrenome desse advogado. No Reino Unido, o sentido da palavra counsel é um pouquinho diferente. No Reino Unido, a palavra counsel ela é utilizada somente para se referir ao barrister. Ela não é utilizada para se referir ao solicitor. Se você ainda não sabe a diferença entre solicitor e barrister lá no Reino Unido, nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar aí no card para você.
Já a palavra counselor, ela não é utilizada no Reino Unido para poder se referir ao advogado. A palavra counselor, lá no Reino Unido, ela é utilizada somente naquele sentido não jurídico que a gente viu aqui, com esse sentido de um profissional que presta aconselhamento, né, um conselheiro, um profissional ali parecido com um psicólogo. Então, no Reino Unido, não tem um pronome de tratamento para poder se referir ao advogado, da mesma forma que lá nos Estados Unidos, que tem o counselor. Então, lá, eles vão se referir ao advogado como Mr., mais o sobrenome, né? E aí tem esse detalhe, que você precisa saber o sobrenome do advogado. O counselor é só você falar counselor e você não precisa falar o sobrenome. Agora, para usar o Mr., aí você vai usar acompanhado do sobrenome. E tem esse detalhe, viu, gente? O ideal, quando vocês começarem a ter um contato com um advogado, dentro ali de uma situação mais formal, uma situação de trabalho, é vocês tratarem esse advogado pelo sobrenome inicialmente. Aí alguns advogados são menos formais, eles vão te dar abertura e vão te dar permissão para que você trate eles pelo nome. E aí depois que você tiver essa permissão, aí você pode começar a tratá-los pelo nome. Mas até que essa permissão venha, você vai tratar como Mr. mais o sobrenome. E claro, né, gente, estou falando aqui Mr. no caso de ser um homem, mas aí vocês vão adaptar também de acordo com o gênero desse advogado. Pode ser que vocês tenham que utilizar Mrs., Miss, aí vocês vão verificar qual é o pronome adequado para a situação. E nós temos ainda algumas expressões que utilizam essa palavra counsel. Nós temos, por exemplo, o legal counsel, que a gente já viu naquele vídeo sobre in-house lawyer. Legal counsel é uma expressão que é sinônima a in-house lawyer. Quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no card também para vocês poderem conferir. Nós temos também o defense counsel. O defense counsel é o advogado de defesa, em oposição aí à prosecution, que é a acusação, o equivalente ao nosso MP aqui no Brasil. Então, gente, meu conselho é, se vocês não se sentirem confortáveis para poder utilizar, né, esses termos counsel, counselor, a gente viu aqui que tem significados bem específicos, tem contextos específicos para utilizar, vai variar de país para país, dependendo aí, se vocês não estiverem tratando com o Reino Unido, né, e os Estados Unidos, se for ainda um outro país de língua inglesa, pode ser que ainda seja outros significados diferentes do que a gente viu aqui. Então, assim, se vocês se sentirem inseguros, fiquem naquilo que é mais seguro, né, que é a palavra lawyer. Vou dar aqui para vocês o mesmo conselho que eu dei naquele último vídeo, naquele vídeo de advocate, tá? Então, fiquem naquilo que é mais seguro caso surja alguma dúvida. Agora, é importante vocês conhecerem esses outros termos, vocês saberem que existem mais formas da gente poder se referir ao advogado, além de somente lawyer, né? Que existem mais termos, saber quais eles são, quando se utiliza, porque se esses termos aparecerem, vocês já estão confortáveis com eles, né? Vocês sabem do que se trata, né? Vocês já sabem quais são as situações. Então, assim, é importante a gente compreender. Mas na hora de utilizar, ficou na dúvida? Aí vocês ficam naquilo que vocês têm certeza que está certo, tá? Não se arrisquem demais. Essa é a minha dica para vocês. E assim, gente, nós encerramos essa série de vídeos. Nós vimos aí uma série de termos para poder se referir ao advogado em inglês. Me conta aí nos comentários se você sabia que existia tantos termos assim para poder se referir ao advogado em inglês, ou se isso foi uma novidade para você. Se ficou alguma dúvida também, me conta aí nos comentários. Se você tiver sugestões de temas para outros vídeos, deixa nos comentários também. E see you soon. Bye, bye.